Seja bem-vindo a este Palavras Cruzadas de segunda-feira, como sempre com o nosso professor Pinto da Costa. Muito obrigada por ter vindo. Vamos começar por falar do novo livro e polémico que surgiu em Vila Real, que se chama A Podridão da Administração Pública. Isto para colocar um pouco a UTAD, não pelas boas razões, mas pelas más razões na comunicação social. Pelos vistos, a Serafim Albuquerque e a Ana Fernanda Albuquerque, que são marido e mulheres, trouxeram cá para fora aquilo que acontecia dentro da UTAD. E ao que sabemos, este livro já vendeu em 3 dias 100 exemplares. Não será muito, mas já será significativo para a cidade de Vila Real. O que é que nós podemos dizer sobre um livro que fala de mestrados meios comprados, ou nem tanto isso, ou dados, melhor dizendo, forjados. Um administrador que contrata 20 familiares. O que é que nós podemos dizer sobre estas coisas? Antes de falarmos sobre o livro, sobre o qual eu terei alguma dificuldade, porque ainda não tive oportunidade de ler o livro, há que sublinhar antes da UTAD e depois da UTAD. Vila Real era uma cidade muito simpática antes da UTAD. Mas a UTAD proporcionou-lhe uma oportunidade de desenvolvimento que hoje é inegável. Não só pela expansão em termos de espaço, que ultrapassou a própria cidade, que era convencional e tradicionalmente uma cidade de serviços, e que praticamente não tinha mais nada de relevante. Hoje é uma cidade que se projeta no país mais do que isso. Projeta-se no estrangeiro. Ora bom, tudo isto devido ao UTAD, à Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, que tem tido uma intervenção extraordinariamente significativa a nível universitário e na medida em que arrasta uma difusão do conhecimento, uma difusão da cultura a todos os níveis. Ora, este livro, A Podridão da Administração Pública, provavelmente não seria preciso falarmos na UTAD para que qualquer autor pudesse sublinhar o que é de negativo, porque também há muitos aspectos positivos. O que, na realidade, é curioso, por um lado, digamos, é o facto de haver um casal que comungam a mesma opinião sobre as suas vivências durante muitos anos. A notícia que me chega não é muito nítida quando se diz 20 elementos da sua própria família, mas seria família que? A família biológica? Seria família política? Não está bem elucidado, porque na realidade seria importante nos mais diversos setores. Até seria positivo. Este livro nem sequer apresenta documentos. Não há documentos, pois tudo isto tem que ser filtrado. Era o que eu realmente ia a sublinhar. É que são opiniões, mas opiniões não fundamentadas. Uma questão que, aliás, chegou a andar já nos tribunais. Quanto realmente ao problema dos doutoramentos forjados, eu levanto aqui uma questão que é o seguinte: não havia júris. O doutoramento foi obtido como? Não havia professores que foram nomeados para avaliar? Pois, é uma dúvida. Seriam de secretaria apenas? Não me parece que uma pessoa possa entregar na secretaria um diploma, uma tese de doutoramento. Já vimos uns casos. Por vezes há situações que não são tão nítidas como deveriam ser. Não será nesta universidade, será noutras universidades. A própria qualidade hoje é tudo mais soft, é tudo mais simples, tudo mais light, porque se nós fôssemos estudar como eram concedidos aval às teses de doutoramento há 60 anos, era uma verdadeira tortura. Era uma verdadeira tortura, uma verdadeira exigência sobre todos os géneros. Ora bom, hoje também a vida não é de tortura, a tortura já acabou. Existe às vezes, entre aspas, mas não devia, na realidade, existir. E, portanto, quer dizer, há que analisar isto depois de ler o livro e, sobretudo, a mim causa-me alguma moça não haver documentos. Porque se houvesse documentos, faltaram aqui uns milhares de euros, etc. Exatamente. Mas um documento a dizer para onde é que foi o dinheiro, não.
Porque há muitas Dizem mesmo maneiras que há material que desapareceu, que desapareceu. Pois, desapareceu há dias no estrangeiro um arquivo enorme de milhões de registros e desapareceu. E se calhar desaparecem muitas outras listas também. Portanto, quer dizer, não há dúvida nenhuma que o falar-se disto pode, de alguma maneira, querer diminuir a UTAD, a Universidade de Trás-os-Montes. Eu julgo que não. Eu julgo que a UTAD tem uma obra feita. O reitor Mascarenhas Ferreira disse que estaria muito ocupado, tinha muitas coisas para fazer e que não iria falar sobre este caso. Isto não levará a um entendimento diferente daquele que realmente ele quer dar? Julgo que não. Talvez... Repare, um reitor que tem uma responsabilidade, o atual reitor que tem uma responsabilidade tão grande sobre tantas áreas, estar a perder tempo com isto, julgo que é uma... Era dar interesse a mais à questão? Sim, que é uma desculpa aceitável, até porque andou nos tribunais, ele próprio refere isso. O assunto já foi tratado nos tribunais, etc. E, portanto, julgo que é interesse jornalístico, interessa muito. Se em vez de dizer que era na UTAD, dissesse que era na Universidade de Coimbra, se calhar era muito mais monstruosa a notícia. Na UTAD, mas a UTAD merece todo o nosso respeito como valoração da difusão da cultura a nível superior, a nível universitário, e não só porque arrastou todos os outros setores da aprendizagem. Vamos até ao segundo tema? Vamos, sim senhor. Vamos então ao segundo tema. Só no sábado foram detidos 17 pessoas por excesso de álcool no Porto, outras porque circulavam sem a respectiva carta de condução e havia também quem andasse a fazer tráfico de droga. Isto tudo num sábado. Tudo no sábado. No sábado, vamos antes de sábado, com o excesso de álcool. Ora bom, com o excesso de álcool na condução rodoviária, nós podemos ler isto de duas maneiras. Excesso de álcool, aquelas pessoas que tinham 0,5 gramas por litro no sangue, ou equivalente, ou mais. Porque se fosse perturbadas pelo álcool, nós dizíamos que talvez fosse álcool a mais superior a 0,0. Porque a quantidade normal que qualquer um de nós tem de álcool no sangue é 0,0. Sabido é que, com pequeninas quantidades de álcool, já há alterações das atitudes e dos comportamentos das pessoas. Portanto, eu não sei, nesta própria notícia dos tais 17 condutores, e eu não sei se haveria alguém com 0,4 e que ficou fora da contagem porque não estava sob a ação do álcool nos termos da lei, está sob a ação do álcool, mas não quando se tem 0,5 e com 0,3 também não sei quantos condutores é que teriam sido apanhados, mas não foram contados porque estavam dentro da legalidade. Contudo, 0,3 altera o comportamento, altera a segurança rodoviária, a consciência, o tempo de travagem do condutor e, portanto, todos estes fatores levam-me a considerar que talvez o ideal fosse 0,0, embora, digamos, haja muita contestação social relativamente a estas substâncias, estas quantidades, mas o facto é que já foi 0,8 e de 0,8 baixou para 0,5. E quando houver uma consciencialização da influência que o álcool tem na condução rodoviária, não é só o problema do morrer, é o problema do morrer e de todas as pessoas que ficam estropiadas em consequência de acidentes de viação. Exatamente. E mais, acidentes de viação que podem influenciar também a contagem dos acidentes de trabalho. Porque quando uma pessoa vai numa viatura, seja um trator, seja um caminhão-tiro, seja um automóvel, uma motorizada, uma moto, se for em trabalho, é um acidente de trabalho. E ao fim e ao cabo, portanto, nós não podemos dissociar os acidentes de viação relacionados com o álcool com acidentes de trabalho também. É evidente que realmente a própria notícia falava em 13 gramas de haxixe. Portanto, quer dizer, ora bom... Professor, isto tem sido um retrato do nosso país ultimamente? Pois, é um retrato, eu não diria ultimamente, o retrato já vem de há muito tempo. Simplesmente o retrato inicialmente estava um bocado desfocado. Hoje, digamos, a visão é muito mais nítida, há uma vontade, na realidade, talvez por pressão, de esclarecer determinadas situações. Como todos sabem, a apreensão de drogas
tem subido em flecha, já são toneladas, e eu recordo-me que até tenho registadas essas notícias, de que foi apanhado 1 grama de cocaína, e era notícia de jornal de primeira página, isto há 20 anos, não é? Ora bom, hoje seria ridículo estarmos a falar que foi apanhada A verdade, uma pessoa com essa quantidade. Por outro lado, acontece que também é legítimo cada um de nós portar 10 unidades de consumo. Até isso é normal, porque seria alegado que era para o nosso próprio consumo. De modo que o problema, na realidade, há que ter isso em atenção. A notícia parece-me pertinente na medida em que chama a atenção que não é só o álcool que perturba a condução, mas também determinadas substâncias de índole psicofarmacológica. Ora bom, mas também algumas podem até ser legitimamente tomadas, que é o caso de todos os psicofármacos receitados terapeuticamente por médico. E há que ter em conta que se a pessoa ingerir habitualmente uma desses sedativos ou tranquilizantes psicofármacos e beber um mínimo de álcool, o álcool vai potenciar a ação dessas substâncias, de forma que a segurança é extraordinariamente menor. Isto já para não falar que o dia em que foi feita esta prospecção é um dia sui generis, é sábado, é o dia por excelência das discotecas e, portanto, eu não sei se nas discotecas a pessoa bebe um copo de água sem mais nada, se não haverá algo a adicionar voluntário ou involuntariamente, porque hoje nós até já costumamos dizer que a pessoa não deve abandonar o copo, porque lhe podem deitar qualquer coisa no copo mesmo sem a pessoa saber. Portanto, quer dizer, que o álcool deve ser sublinhado e privilegiado no seu comentário, não há dúvida nenhuma, até porque o álcool é para nós portugueses a nossa droga por excelência. Não é todas as outras drogas que nós importamos e que atingem... Porquê que as pessoas têm dificuldade em assumir mesmo que o álcool é uma droga como outra qualquer? Ora bom, tem por interesses comerciais, sobretudo. É porque a cultura também vem de trás e vê o vinho como... Exato. Beber vinho dá de comer 1 milhão de portugueses, dizia-se, de antanho. Por outro lado, do ponto de vista de cultura popular, quando uma criancinha nasce, dá-se-lhe um bocadinho de aguardente com açúcar para que ela venha a desenvolver-se e a ser muito forte. Também é utilizado como um medicamento para tranquilizar as criancinhas que não admira, pois uma chupeta bebida em aguardente. Com aguardente. Aguardente com açúcar, pois é evidente. Para a constipação. Para a constipação, para tudo. Portanto, é uma cultura portuguesa, é uma cultura nacional. Como é que se poderia mentalizar os condutores? Eu sei que seria um trabalho muito grande, mas porque tem que ser alguma coisa que os force mesmo a isso. Que isto não acontece, ou seja, o que acontecer de mal não acontece só a eles, mas também àqueles que vêm nas estradas certo. E que nada têm a ver com aquela situação. Eu parece-me que essa mentalização que está feita. Acreditam nisso? Eu julgo que a mentalização está feita. O que está feito é de uma maneira errada. Porque quando nós vemos todas as campanhas relativas a isto, diz: se conduzir, não beba. Ou se beber, não conduza. Não diz: beba pouco. E quando nós estamos a etiquetar a legitimidade pelo 0,5, estamos a querer dizer: beba só até 0,5. Isso é que está errado. Portanto, as pessoas sabem que podem ficar prejudicadas por beber o álcool, mas têm a ideia errada que é acima de 0,5. A minha solução, já há muitos anos, era o 0,0. Era o 0,0. Até do ponto de vista económico, não haveria discussões se o aparelho estava bem aferido, se estava mal aferido, se a célula tinha sido alterada ou não, se havia umidade, se em Trás-os-Montes a altitude é maior, portanto tem que se entrar com um fator de correção. Não. Tem ou não tem 0,0. Se fosse profissional, fosse amador. E alguns já, por iniciativa própria, fazem isso. Nós vemos um grupo que vai passear a um que não bebe, é o que vai conduzir. E depois revezam-se. Haveria de haver esse tipo de espírito. Esse tipo de espírito que automaticamente seria com o 0,0. Nos meus tempos de universidade já existia esse lema. Já. De uma pessoa não beber para... Já. Até por uma questão de defesa. Isto por um lado. Por outro lado, porque a sociedade podia estar preparada também
quando uma pessoa vai a um restaurante, etc., a própria restauração tomasse a iniciativa de levar o indivíduo a casa e depois no dia até lhe podia levar o carro também, ou no dia seguinte ele ia buscar o carro Isso ao era um parque de mundo estacionamento. feliz. Já há países onde isso acontece. E até cá em Portugal já há alguns sítios, não interessa agora fazer publicidade, onde também isso já vai acontecer. Vamos passar ao terceiro tema. Vamos falar de cancro do cólon do útero. 19 mil mulheres vacinadas ao fim de um ano. Professor, antes de mais, pergunto-lhe, esta vacina não tem contraindicação relativamente a esta... Não, contraindicação não tem. Ou seja, não faz mal nenhum tomar a vacina, certo? Pois, Porque há muitas exatamente, mulheres quer que dizer... questionam que se haverá ou não problemas. A mulher que não tem uma sintomatologia evidente de cancro, pois não tem qualquer inconveniente, pelo contrário, tem vantagem. Se a mulher tem um cancro do útero, aí é que já é muito discutível. Pode exacerbar ainda, digamos, o desenvolvimento, porque vai interferir com o desenvolvimento anómalo de determinadas divisões celulares. O grande problema que se põe atualmente e que tem o a valor, sua... não é? É o problema. O valor, não é mais. 450 euros. Quer dizer, porque na realidade não é muito acessível. Não é para todas as É um carteiras. problema novo. E o Estado não poderia ajudar nesta... fazer Ora uma bom, pois o problema é esse, quer dizer, eu não sei se poderia, quer dizer, o Estado tem dificuldade em encetar um problema de nível financeiro e económico em relação a estes aspectos, em relação à população, porque é uma situação de agora e que vai, obviamente, exigir muitos estudos e os estudos vão demorar a decisão definitiva. Portanto, o que é facto é que alguns, e há muitas propostas até em 37%, haver um comprometimento do Ministério da Saúde, mas temos que ver em termos de benefício e de custos se vale a pena ou não. Eu, pessoalmente, acho que sim. A partir de que idade, professora, que acha que seria a partir dos 13 anos, haveria utilidade aos 13 anos de dar a vacina. E até depois quando? Haveria outra faixa até quando? Porque... dos 16 aos 18 anos, que seria importante também. Isto em média, 22 a 26 anos. A partir daí para cima? Daí para cima há sempre utilidade. Agora, a utilidade não é tão grande, porque, em regra, pode manifestar-se nesta altura, não é? Exatamente, nestas faixas etárias. É evidente que estar a fazer a vacina a uma mulher de 70 anos parece-me um pouco fantasioso. Se recuarmos para 69, 68, 60, vamos tendo dúvidas. Agora, parece estatisticamente provado que a vacinação a estas idades mais jovens, mais precoces, diminuiria muito esta probabilidade de cancro do útero. Se nós tivermos em acompanhamento também toda a prevenção das outras causas. Claro. Inclusive o tabaco até também tem uma incidência nesta relação, determinadas alterações pélvicas. E, estatisticamente, os abortos repetidos também podem levar a uma situação deste género, infecções, etc. Portanto, quer dizer, a mulher tem que ser considerada na globalidade e, portanto, feitos os estudos para ver se vale a pena ou se não vale a pena, porque não há dúvida nenhuma que o problema põe-se em que custa 160 euros cada dose, em regra 3 doses, portanto isso para muita gente é muito dinheiro. É muito dinheiro. E depois põe-se também o problema de que não há só uma vacina, há várias vacinas. Umas mais baratas, outras mais caras, umas que atuam sobre determinados agentes. Por exemplo, 4 é mais cara essa vacina do que estar a utilizar uma vacina que só vai proteger a mulher em duas hipóteses. Portanto, quer dizer, em princípio, eu acho que se deve tentar tudo para, na realidade, evitar o cancro do útero, até porque haverá muitas outras situações de patologia, muitas outras situações de doença, em que o doente é capaz de ter alguma quota-parte de responsabilidade relativamente ao cancro do útero. E eu penso que não. Eu penso que o cancro do útero não depende bem do comportamento anterior da mulher, porque o fumar não tem significado estatístico para isso, as tais infecções também não. Digamos, é um problema, digamos que
congenitamente assiste às mulheres e não aos homens. Talvez uma grande parte das mulheres não saibam que se fizerem abortos... Não sabem também por essa razão, por muitas razões, como não sabem que a própria alimentação, porque hoje até se alude a problemas ambientais na gênese e no desenvolvimento do cancro do útero. Portanto, quer dizer, pela tal globalidade da mulher, não é só dizer uma mulher deu uma pancada no cotovelo, ficou doente. Não, há todo um desenvolvimento harmonioso que é alterado e, portanto, com a suscetibilidade e... Por outro lado, também a influência genética, porque nós vamos estudar as linhas familiares e vemos que há uma propensão extraordinariamente nítida, em algumas famílias, para terem cancro do útero, ou cancro do colo, neste caso concreto, ou outras que não têm tanto. Portanto, o risco é muito maior na árvore familiar. Professor, uma última pergunta sobre isto seria... Relativamente ao cancro do colo do útero, como é que se pode fazer, ou desde que idade se pode fazer um rastreio mais incisivo? Porque as mulheres também se esquecem dos rastreios, o problema é esse. Pois, o problema do rastreio, na minha opinião, a mulher devia ir. Todas as mulheres deviam ir, uma vez. E depois seriam orientadas consoante o médico de família quando é que deveria repetir. Aí seria, mas uma vez, dada, digamos, a falta, porque não é... que não haja informação. A informação tem sido ótima. Todos os anos há campanhas extraordinariamente bem feitas. As mulheres sabem que existe, mas não estão sensibilizadas. Quer dizer, é preciso intensificar a transmissão da mensagem para que as pessoas se consciencializem. Eu não digo ter medo, porque não gosto do medo, mas de qualquer das maneiras para as pessoas saibam como é que se hão de defender e que é um risco que pode existir. E não só para este problema, não só para este, para todos os outros problemas, de modo geral. Nós temos necessidade de estar informados para saber orientar a nossa vida. E os rastreios não fazem mal. Não fazem mal, não, absolutamente. Não é doloroso. Vamos para o último tema, e se calhar aquele que mais mexeu com Portugal nos últimos dias, que é uma ameaça de risco de um atentado em Portugal. A polícia e os serviços de informação portugueses estão em estado de alerta. Um aviso que veio de Espanha. Pois, o problema que... Onde é que andarão os paquistaneses? Ora bom, pois, o problema é nós temos de ter consciência exatamente da questão. Em primeiro lugar, o ótimo tratamento que tem havido da informação. Isso é um aspecto altamente positivo. O bom relacionamento, não só com a Espanha, internacional a este nível, os convénios internacionais que existem em todo o mundo, feitos pelos próprios países que mais cultivam o terrorismo. Portanto, não é por aí que nós resolvemos, mas o que é importante é que nós temos que saber que este fenómeno, como hoje se diz, o fenómeno de hoje, não é um fenómeno de hoje. O fenómeno é de sempre. É desde sempre. Na forma mais complicada, porque inclusive nós não sabemos qual é a forma do terrorismo que está em jogo, fala-se em paquistaneses. Eu, nesta altura, não gostaria de ser paquistanês, porque automaticamente era um alvo a bater. Era logo, não diria tanto, mas pelo menos era um suspeito. Sim. Mas numa comunidade que parece que ronda indo-paquistanesa, que ronda aos 20 mil cidadãos, é um bocado complicado. É um bocado complicado o facto de ser paquistanês. Eu penso que a grande prevenção nesta área não deve ser feita pelos organismos em si mesmos, não deve ser feita pelo governo, deve ser feita em termos de cidadania por todos nós. Isso é que é o mais relevante. É nós estarmos atentos à possibilidade e não menosprezarmos a hipótese de dizer isso não é nada connosco. Isso é com todos nós. Porque se nós estivermos atentos e os serviços de intercâmbio funcionarem muito bem, nós tivemos aqui um alvo muito sensível no campeonato da Europa de futebol e não aconteceu nada. Exatamente. Porque devido ao esforço preventivo, não só dos serviços de saúde, como de todas as organizações especializadas, e não tivemos. E havia grandes possibilidades, porque até em Jogos Olímpicos já aconteceram coisas. Nós, sendo um país mais pequeno e mais facilmente referenciados os dias dos Jogos e os estádios onde eles eram realizados, pois tudo isso. Mas não
aconteceu nada. Não aconteceu nada, mas não foi por acaso. Foi devido ao empenho, à prevenção, à atenção de todos os organismos, inclusive da própria Federação Portuguesa de Futebol. Quer dizer, tudo isso resultou em positivo. Nós temos que estar atentos. Portanto, sem qualquer espécie de exprimor. E porquê que o nosso Primeiro-Ministro, José Sócrates, nega esta ameaça? Para tranquilizar o país? Ele não nega perentoriamente. Quer dizer, o que me parece é que nós devemos estar atentos, talvez para não entrar em pânico a população. Parece-me que por aí talvez se possa compreender melhor o fenómeno. Simplesmente, o que realmente me parece é que nós todos temos a obrigação de ter alguma informação sobre isto. E quando se diz, hoje terroristas, eu não sei. Eu não sei se é assim. Esta ameaça que os espanhóis nos informaram também parece que será a mesma informação para a França e para o Reino Unido. Sim, para o Reino Unido, quer dizer, isto não é específico só para nós. Exatamente. Portanto, quer dizer, de resto é muito fácil de inferir desta maneira, porque o presidente do Paquistão vai a vários países. Portanto, talvez fosse uma motivação para acontecer isto. Claro que nós sabemos que todas estas coisas foram despertadas há muito pouco tempo. Isto é 1995, é que na realidade nós ressuscitamos o terrorismo, o bioterrorismo, que é o mais complicado de todos. O mais acessível e o menos controlável. É esse bioterrorismo. De modo que, se formos ver, os romanos já envenenavam com cadáveres os poços para matar ou enfraquecer as populações, por exemplo. Os assírios também já utilizavam sistemas deste género. Na Idade Média, atiravam-se cadáveres em catapultas para infectar aquelas pessoas todas. Portanto, hoje, estes métodos retrógrados que parecem impossíveis estão a ser utilizados outra vez. Merecer ou desmerecer da alta sofisticação da tecnologia em produzir bactérias. A varíola, que é uma doença praticamente inexistente, mas foi o vibrião da varíola, foi novamente sintetizado para dizimar populações. Ora bom, isto foram utilizados mais ou menos belicamente na guerra de 14 a 18, na guerra de 39 a 45, voltaram a fazer-se experiências e, portanto, aqui, efetivamente, as pessoas têm que ter consciência disso. E quando virem uma água com mau gosto, pode não ser nada, mas, de qualquer das maneiras, devem avisar as autoridades para que as autoridades possam investigar. Um local qualquer onde há maus cheiros, pois pode não ser nada de importante, mas há a obrigação de investigar para ver qual é aquela proveniência em termos de proteção. Sim, o mesmo se diz se qualquer pessoa na zona da sua residência vê um indivíduo com aspecto esquisito, claro que se pode incomodar muita gente, até, digamos, as próprias polícias de andar a sonhar com ladrões. Mas, de qualquer das maneiras, acho que é uma obrigação de cidadania, porque nós nunca sabemos quem é que vai ser afetado. Mas vamos avaliar as atitudes, senão... Temos, exato, quer dizer, nós podemos não ter todos, digamos, a mesma formação do ponto de vista psicológico, mas a polícia naturalmente depois saberá separar o trigo do joio. Imagino que é uma senhora de 80 anos estar a ouvir isto e dizer, então, quando passar ali fora alguém com mau aspecto, e realmente passa um senhor agricultor que teve todo o dia a trabalhar e até vai assim um bocadinho com mau aspecto, e ligar à polícia, não é? Não vamos exato, não, tem que haver parcimónia, exatamente, mas simplesmente para dizer que o cidadão deve estar atento e deve colaborar com as autoridades nesta própria perspectiva. Mas, na realidade, professor, acha mesmo que poderá acontecer alguma coisa? Eu espero que não. Pois... E já agora, quais seriam os alvos que acha tão importantes aqui em Portugal para serem atacados? Porque eles não vão atacar... Pois, eu também não posso agora estar a dizer aos terroristas, olha, o bom sítio era este. Não é, não. Não é isso que
Bem, em regra, Eles procuram sempre com muita gente, não é? em regra, para, digamos, muitas vezes... Não muitas vezes, não dê ideias. Muitas vezes estas atitudes são uma manifestação de presença e, portanto, os alvos São os grandes centros. são os centros que tenham, digamos, alguma eficácia naquilo que pretendem, porque o problema, muitas vezes, na gênese de toda esta situação, está uma índole religiosa, e quando é só índole religiosa não é muito importante, o risco é quando o nível religioso passa a nível político. Claro. Então aí é aproveitado pelos próprios e por outros que estão interessados também, porque até se vendem hoje patentes para O que causar deixa terrorismo. as pessoas um bocadinho consternadas com toda esta possibilidade é que se conseguiram fazer com que o World Trade Center viesse abaixo, não é? Porque parecia impossível entrar nos Estados Unidos e parecia impossível fazer aquilo, o que se pensa é, eles conseguem fazer tudo. Pois, E isso eu acho que isso foi traz- uma chamada de atenção para que nós todos encarássemos a realidade com uma certa humildade. Se na realidade os Estados Unidos tiveram na própria carne aquele fenómeno que se difundiu em todo o mundo, Estados Unidos que se diziam todos os mais nós, fortes do mundo. muito não é? mais fortes, nós todos temos que, com humildade, como eu dizia, encarar a situação e defendemos, consciencializando-nos, não entrar em pânico de maneira nenhuma, é o caso da senhora de 80 anos, não entrar em pânico de maneira nenhuma, mas sobretudo também não aligerar, dizer, isso não é para nós, isso eles andam para lá. É estar atento. Estar atento, nós estamos atentos, conscientes da situação e colaborarmos, cada um de nós na medida do possível, para que isto, na realidade, consoante todos desejamos, não venha a acontecer nada em Portugal e até noutras partes do mundo. Muito obrigada, professor, por ter estado aqui hoje nesta segunda-feira. Terminamos assim o nosso Palavras Cruzadas. Eu volto amanhã com mais um convidado.